Então, aqui uma pequena explanação sobre o primeiro livro de Samuel. Nós notamos aqui que existia, em determinada cidade, em Ramataim Sofim, Eucana, que era o chefe da família. Existia Ana, que era uma de suas esposas. E também existia Fenena, que era outra esposa de Eucana. E Fenena, ela tinha 2 filhos, enquanto Ana não tinha nenhum filho, ela era estéril. Então Fenena sempre caçoava, sempre ria e sempre tratava mal Ana, dizendo que Ana era estéril, e Ana sofria muito com isso. Então, em uma das viagens anuais que essa família fazia até o templo onde estava Eli, o sacerdote Eli, Ana fez as suas orações e pediu ao Senhor que concedesse um filho a ela. E o Senhor concedeu inicialmente um filho a ela, chamado Samuel, que foi conhecido posteriormente como o profeta Samuel. E depois o Senhor concedeu outros filhos a ela. Mas Samuel, Ana o consagrou ao Senhor e ele ficou servindo Eli. E posteriormente o Senhor fez com que Samuel fosse um profeta, fez com que Samuel como que desse andamento aos trabalhos de Eli. E o Senhor sabia, e Eli também sabia, que os filhos de Eli, eles se prostituíam, eles não faziam nada do que o Senhor os ensinava, nada do que o Senhor queria que fosse feito. E Eli, o pai desses filhos, não me recordo o nome deles agora, sabia de todas essas atrocidades dos filhos e não corrigia esses filhos. Então aí, nesse trecho da Bíblia de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, o Senhor citou que estaria não amaldiçoando, a palavra é muito forte, mas que estaria colocando toda essa culpa dos filhos de Eli sobre Eli e sobre toda a família dele, porque Eli sabia que os filhos faziam coisas erradas e não os corrigia. Então isso veio para mim como uma palavra forte para nós que temos filhos, que se um filho faz alguma coisa errada, os pais têm sim que corrigir, porque senão aquela culpa das coisas erradas que os filhos estão fazendo recairá sobre os pais. E tem uma passagem da Bíblia aqui do livro de Samuel que eu marquei, e eu gostaria de ler até para que ficasse bem enfatizado isso. No primeiro, vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo, eu grifei aqui, capítulo 3, versículo 13, mas vamos lá desde o versículo 11, vamos ler o versículo 11 em diante. O Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que todo o que ouvir ficará retinindo os ouvidos. Naquele dia cumprirei contra Eli era o pai que sabia das atrocidades dos filhos e não fazia nada. Cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família,
por causa dos crimes que ele sabia que seus filhos cometiam e não os corrigiu. Olha que interessante. Por causa dos crimes que o pai sabia que os filhos cometiam e não os corrigiu. Por isso, jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Embora Deus seja misericordioso, nós sabemos que Deus perdoa e a sua misericórdia é maior do que qualquer lei. Mas aqui na palavra dele, ele diz que com nenhum sacrifício, com nenhuma oferenda, com nenhum dízimo, com nenhuma promessa, com nada que ele fizesse, o Senhor estaria fazendo com que fosse expiada, ou seja, fazendo com que aquela, entre aspas, maldição fosse retirada. Por consequência de Eli, que era o pai, não corrigir os filhos. Então que fica uma dica para nós pais aí, o que diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 11 a 14. Nós estamos fazendo o estudo da Bíblia e algumas partes estão sendo citadas nesse sentido. E o Senhor tendo citado que faria com que toda a família de Eli pagasse pelo fato de Eli não corrigir os seus filhos, houve também que os filisteus atacaram. Os filisteus atacaram Israel. Israel foi derrotado. E eles os filisteus roubaram a Arca da Aliança de Israel e levaram essa Arca da Aliança para as cidades dos filisteus. E por todas as cidades onde a Arca da Aliança passava, a Arca da Aliança passava pela terra dos filisteus, os filisteus eram tomados de morte, de hemorroidas fortíssimas, de tumores. Isso quando não morriam, né? Muitos eram tomados de morte. Inclusive os filisteus colocaram a Arca da Aliança dentro do seu templo, junto com seus ídolos. Inclusive com um ídolo deles chamado... Deixa eu ver se eu me lembro o nome do ídolo. O ídolo deles chamava-se Dagon. Era um deus para eles, né? Existia uma estátua de Dagon. E então colocaram Dagon do lado da Arca da Aliança. E olha que interessante que a noite passava e no dia seguinte, quando entravam dentro do templo onde estava Dagon, eles viam que Dagon estava caído, prostrado, uma estátua prostrada sobre a Arca da Aliança. Então eles levantavam Dagon e passava-se a noite. No dia seguinte, Dagon estava prostrado novamente estava prostrado novamente aos pés da Arca da Aliança. Isso se repetiu por muitas vezes. E eles eram tomados por doenças. A cidade era tomada por ratos, né? Então é como se fosse uma maldição. Até que depois de passarem a Arca da Aliança por várias cidades dos filisteus, todas elas eram tomadas por doença. Então assim, a maldição, digamos assim, de Deus para com Eli foi a morte de várias pessoas da família de Eli, tudo que foi citado, né, anteriormente no áudio, e depois inclusive o roubo da Arca da Aliança. Mas no momento em que os filisteus se deram conta de que tudo aquilo estava acontecendo, de negativo, de doenças, de mortes, de ratos, de tumores, hemorroidas na terra dos filisteus, foi o momento em que
devolveram a Arca da Aliança para Israel. Israel converteu o seu coração sob as orações, inclusive de Samuel. Samuel era um profeta, era um juiz em Israel. E foram tocados pelo Senhor para que combatessem novamente os filisteus. E quando eles foram combater os filisteus, a Arca da Aliança já estava com eles, com Israel. E Samuel, inclusive, fez oferendas ao Senhor. E com tudo isso que aconteceu, o arrependimento do povo de Israel, o Senhor falou em alta voz, com sua voz de trovão, aos filisteus, fazendo com que eles fugissem. E eles fugindo, os israelitas foram atrás e mataram a maioria deles. Então a gente pensa, o matar é uma coisa não sadia, uma coisa ruim, mas era cultura de época, Naquela época era-se normal, entre aspas. Então Israel venceu após terem se arrependido e também com as orações, os sacrifícios e os pedidos de Samuel, do juiz Samuel, que foi juiz durante a sua vida toda em Israel. Nesse tempo, Eli morreu, os filhos de Eli morreram e Samuel tornou-se realmente o grande profeta de Israel nesta época.